computer. Acho que agora sim. Agora sim. Perfeito. Então, ele vai usar todo o conceito aristotélico de Aristóteles, já que Santo Agostinho se utiliza de Platão. E como Aristóteles é muito mais pé no chão, como Aristóteles é muito mais aqui e agora, como Aristóteles, como nós vimos no pensamento aristotélico, não fica lançando coisas para uma outra instância, né, para um mundo invisível, para um mundo ideal. Para Tomás de Aquino e Aristóteles, o mundo é aqui. E o mais importante que nós temos que guardar sobre a teologia / filosofia de São Tomás de Aquino é o conceito de revelação. Para ele, a revelação, se Agostinho é a iluminação, é muito mais pautado num conceito dentro de si, né? E também dentro de uma instância maior, o Tomás de Aquino vai falar assim: eu quero saber como as coisas acontecem e se revela aqui para mim, né? Então, ele é como aquele filósofo e teólogo que vai filosofando na medida que as coisas vão acontecendo, na caminhada, né? Onde Agostinho ele prepara algo assim muito mais não espiritualizado, né? Muito mais voltado para o homem do que voltado para o universo que está inserido. Deixa eu abrir os slides aqui para a gente começar. Aqui. Vou voltar aqui. Perfeito. Compartilhando tela. Joia. Vamos expandir aqui. Perfeito. Todos conseguem visualizar a tela já? Perfeito? Positivo. Então vamos aí. Então, nós vamos falar sobre o Deus racional de São Tomás de Aquino. Eu vou ficar até com uma parte um pouco menor hoje, o Ed vai compensar o horário que eu viajei na aula passada aí sobre São Tomás de Aquino, sobre Santo Agostinho. E eu vou falar vida e obras, basicamente, algumas frases aqui que eu destaquei só para a gente pensar. E aí o Ed vai tocar com as 5 vias, com Alberto Magno. Ele tem um grande mestre, que é Alberto Magno. Importantíssimo. Alberto Magno, alemãozão, mas foi conhecido como um dos primeiros doutores da igreja, né? E aí ele se encontra, ele já tinha esse desejo enorme de conhecer Alberto Magno, e aí ele tem uma oportunidade de ter esse contato com o mestre, e a partir de Alberto Magno ele decola, né? Mas vamos lá, um pouquinho aqui da vida desse homem, né? Diz aí que ele é o expoente entre os escolásticos, porque ele dá um salto quântico no conceito filosófico da teologia. Então, até São Tomás de Aquino, isso é muito importante, a filosofia é escrava da teologia. E esse era o termo que era utilizado. Se utilizava esse termo, a filosofia, como uma escrava da teologia. E isso era muito triste para os filósofos, e principalmente para os filósofos que estavam dentro do contexto da Igreja Católica Apostólica Romana. É claro que existia, e existia de uma maneira muito forte na época de São Tomás de Aquino, o conceito de Inquisição. Então, ele tinha que trabalhar as ideias filosóficas, ele tinha que aprofundar o conceito teológico, mas ele tinha um limite para fazer isso, porque ele está numa ordem, isso é importante em Tomás de Aquino também, ele está numa ordem chamada Ordem dos Dominicanos,
que é uma ordem fundamentalista, que é uma ordem fechada, quadrada, aonde você pode pensar até aonde nós permitimos, aonde há uma permissão de se pensar. Então, ele vai dar essa exponenciabilidade ao pensamento filosófico, mas tendo esse cuidado com a Inquisição. Tem medo disso também, né? A gente brinca, né? Quem tem medo. E ele tinha e tinha medo também. É um verdadeiro gênio da metafísica. Ou seja, ele também vai agora aprofundar e dar um suporte para o pensamento teológico metafísico com base na filosofia, e é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos, com a sua grande obra, com a obra magna, que alguns especialistas em Tomás de Aquino vai dizer que ela nem foi finalizada, não foi impossível de finalizar, mas que praticamente na grande obra dele, nós vamos falar um pouquinho, e o Ed vai até trabalhar melhor do que eu, que é a Suma Teológica, né? Então, na Suma, ele tratou de todos os assuntos. Imagina, né? Um cara que trata de todos os assuntos e ele coloca isso na Suma Teológica, né? De modo e de uma índole muito não, totalmente aristotélica, do que platônico-agostiniano. Então, aqui nós temos um rompimento entre essa filosofia cristã, que até São Tomás é platônico-agostiniana, e aí ele vai ser o gênio, porque ele pega Aristóteles, né, cristianiza as obras, né, do mestre Aristóteles, do grande Aristóteles, e coloca isso dentro da igreja. E é interessante esse ponto que ele faz, porque quando nós tivemos a Reforma Protestante, em 1517, a história da Reforma é muito legal, pessoal, é muito legal mesmo. A gente pode pensar coisas aí para falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma deu uma nova guinada no mundo. A Reforma, inclusive, admitindo, a Reforma, ela abre espaço para as mulheres em 1500. Né? A Igreja dá espaço com a Reforma para as mulheres. Então, é uma mudança muito bacana quando você tem a Reforma Protestante. Agora, a Igreja lança, logo em seguida a Reforma Protestante, o que nós chamamos de Contra-Reforma. Né? E a Contra-Reforma, toda ela foi pautada nos estudos, nos conceitos e nas obras de São Tomás e de Aristóteles. Eles chamam isso, na Contra-Reforma, de volta aos clássicos. Então, é um termo que a igreja usa, nós vamos retomar os clássicos, até arrepia, nós vamos retomar os clássicos e retomar os clássicos, reavaliar e revisitar São Tomás de Aquino e também Aristóteles, tá certo? Ricardo, Oi. uma dúvida. O Tomás de Aquino, você comentou que ele cristianizou, não é a palavra? Isso, Isso. cristianizou Aristóteles. A filosofia. Mas ele fez isso por medo da oposição da igreja, que era muito forte naquela época, em conceitos diferentes que eles pensavam, ou que ele fez isso por acreditar também na filosofia de antigamente, junto com a fé, junto com a instituição que ele acreditava que estava lá dentro? Então, boa segura pergunta. aí que você vai ter essa resposta na minha parte. Mas boa pergunta. Garoto. E você podia me aceitar também aí no grupo, Ricardo? Beleza, mano. Calma aí. Eu tô entrando pelo PC. Aqui, ó. Edinaldo, isso tá aí. Ed Opoeta. Eu queria te passar o co-host, meu, pra você me ajudar com isso aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Edinaldo. Aqui, ó. Make host. Se eu te passar, vai o host para você. Tem um esquema aqui que dá para fazer co-host, mas não tô achando. Não tá me dando essa opção. Tudo bem, vamos lá. Só se você me ajudar aí, Ed, se aparecer alguém para admitir aí, o Gabriel também, quem tiver aí que vê, que eu fico aqui concentrado e me perco na aceitação. Mas vamos embora. Então, o Ed já falou aí,
mas ele acredita muito na filosofia, só que ele precisa de alguém para dar esse suporte para que ele possa racionalizar a fé, Gabriel. Então, quem que ele vai pegar? Ele não vai pegar Platão, que Agostinho já tinha, né, deschavado, e ele vai falar assim, poxa, pegar Aristóteles, o racionalista, né, um cara que tem admiração dos filósofos da igreja, né? Lembra do motor imóvel? O Aristóteles fala sobre o motor imóvel. Então, vou pegar a base do motor imóvel, que racionaliza, né, um Deus que consegue explicar uma materialização desse ser superior, e é nele que eu vou me fundamentar para que também eu não seja atingido pela Inquisição. Medo, esses caras todos tinham. Todos eles. A igreja era muito cruel, a igreja era muito dura, a igreja foi muito radical para poder manter aquilo que ela acreditava. Basta, né, que um pouquinho de história aí, as cruzadas. Olha, teve uma noite chamada de Noite de São Bartolomeu. Depois pesquisem sobre a Noite de São, onde morrem protestantes, né? Morreram assim milhares. Diz que nessa Noite de São Bartolomeu as pessoas andavam sobre os cadáveres, né? E a Igreja católica, né, à frente dessas atrocidades e tal. Então o pessoal tinha muito medo e tinha que pisar e andar sobre ovos. Vamos embora aqui. É tão sério isso, né, Ricardo, que o Papa Francisco pediu desculpas pelas atrocidades cometidas pela Igreja Católica durante a Inquisição. Uma coisa assim, maluca. A Inquisição matou muita gente e o medo que as pessoas tinham era um medo tanto do físico quanto do espiritual, porque você não era só torturado, né? A sua alma iria penar para sempre no inferno. Nossa, isso é muito triste. Ó, nós temos vou comentar aqui uma situação e agora já século 20, 21. Tem um venerável mestre que a gente conhece, alguns conhecem, chamado Aldo, que é um grande amigo, faz parte do nosso grupo. E o Aldo foi seminarista da igreja. Até encontrar a Dílvia, com quem ele casou, que era uma freira também. Os dois acabaram abandonando a batina e se casaram e tiveram um filho e tal. E ele falou, quando ele estava no convento, e imagina, um monte de garotos lá, né, estudando filosofia, teologia, porque para você ser ordenado a padre, são 7 anos de estudo. Então, a Igreja Católica ela está muito à frente ainda dos protestantes, por exemplo, no conceito cristão, porque os caras estudam muito mais. Para você ser um pastor protestante, nas igrejas históricas, no mínimo tem que ter teologia, o curso de teologia. Mas no movimento protestante contemporâneo, basta você falar bem e aí te colocam como pastor e às vezes sem condição nenhuma, aquele vídeo que o Ed apresentou da interpretação bíblica do pastor, né? Em algumas aulas aí passadas. Então, o Aldo falou que eles ficavam lá e tinha um dos padres lá, um dos professores, um dos que geria o espaço, que, imagina, só homem, e os caras falaram assim que não tinha jeito, né, para dar uma escapada. Então, a masturbação, era algo assim que eles praticavam, né, questão física e biológica. E ele falou que era batata. Falou assim, o cara era bruxo, porque você estava lá estudando isso e aquilo, ele já chegava assim em você, na sua frente, e sabe, assim, era no dia que você tinha praticado o ato, né? Que para os caras isso também é conceituado como pecado e tal. E chegava assim, você tem alguma coisa para me dizer? Eu percebi que você quer falar comigo. E aí eles se revelavam, né? Acabava que confessando o ato. E aí tinha uma série de penitências, que não era mais a morte, mas uma penitência psicológica ainda. E ele falou assim, aquilo era traumático para a gente. A gente ficava assim, tipo, um mês mal com aquilo. Era um peso que nós carregávamos diante dessa situação. Olha que loucura.
né? Olha que loucura. Então, ainda hoje, mesmo que não exista uma inquisição de morte física do corpo, mas ainda assim, dentro desse contexto, há uma morte psicológica assim abrupta sobre esses seminaristas, esses que incidem em querer seguir uma carreira e uma vida religiosa. E tem até uma história sobre Tomás de Aquino a despeito disso, né? Mas vamos lá, ele nasce em uma família de militares, né? O pai dele é um italianão, por parte de pai, então, sangue italiano, e por parte da mãe, a mãe dele é da Normândia, né? Que fica no sul da França ali e tal. Aos 19 anos, ele já decide que quer seguir a vida religiosa, né? Ele já estuda em conventos, em Roca Seca, lá onde ele nasce, que é também próximo de Aquino, e por isso São Tomás de Aquino, que é a região onde o pai, né, os pais ali têm posses, inclusive. Ele é parente de um imperador lá chamado Frederico II, que inclusive funda a Universidade de Nápoles, e aos 19 anos ele se sente chamado com esse propósito de ingressar na vida religiosa, e a família é contra, porque, imagina, família de militares, eles tinham uma briga mesmo, meio que na época com um papa que também estava prejudicando os negócios da família. Então, eles até tinham interesse em seguir uma vida religiosa, mas não seguiu no conceito de se tornar um ministro da igreja, né? Uma pessoa que iria deixar a vida pessoal para viver uma vida religiosa. Então, a família é meio contra essa decisão, e é muito interessante nessa questão da família ser contra que vem a história, que já logo no início ele quer sair da região, ele já quer ir para Paris, porque ele já tinha ouvido falar sobre Alberto Magno, e Alberto Magno ministrava na Universidade de Paris, e assim, não se sabe se é verdade, mas eles não tinham transporte naquela época, né? Aeronave para você ir da Itália para a França e tal, e andava-se muito, era muito caminhando, acho que a cavalo, e o transporte era muito complicado. E diz que ele sai caminhando em sentido a Paris, não sei quantos quilômetros, né? Não me vem à cabeça, mas a família vai resgatar ele no caminho, na primeira fugida dele. Os irmãos dele pegam ele no caminho, levam ele de volta para casa, e ele fica preso numa torre que é no castelo que eles moram. E a mãe, preocupada com esse desejo dele, que ir contra que ele levasse essa vida religiosa, vai na cidade e pega a melhor menina, a mais gata, a mais deliciosa, pega a melhor mulher que tinha e leva lá aonde eles tinham prendido Tomás de Aquino. E coloca a menina no local para ver se ele muda a cabeça, como aconteceu com o Aldo, quando encontrou a Dílvia, com São Tomás de Aquino não rolou. Diz que ele pega uns gravetos lá, coloca fogo e põe a menina para correr do lugar, né? De tão já certo que ele está dessa vida religiosa que ele se propõe a tomar, né? Então, essa é um pouco das histórias aí. Ele ficou conhecido, e é interessante essa estigmatização, né? Estigmatizaram ele lá nos dominicanos, onde ele começou a estudar, como boi mudo, porque diz que ele era meio gordinho, né? E muito calado, muito reflexivo, né? Ele não conversava muito. Lembra que eu falei aqui do espaço de São Bento, né? Da igreja de São Bento, no centro de São Paulo, que você entra lá, os seminaristas estão lá estudando com o livro, né? Caminhando sobre o convento, e ele era um desses, né? Só que quando ele tem o contato com o Alberto Magno vê nele um potencial fora do comum. O Alberto Magno percebe que ali teríamos, né, um grande pensador, não só para a igreja,
mas também para a filosofia. Então, por esse comportamento dele mais silencioso, mais introspectivo, né? Ele ficava, debochavam dele no seminário, lá entre os dominicanos. Tem até uma história dele lá nos dominicanos com os outros seminaristas, que diz que certa vez os caras chegaram para ele e falaram assim: São Tomás, vem aqui a janela, vem a janela. Veja, olha lá, tem um boi voando. E diz que ele vai à janela e olha, né, para ver se realmente tinha um boi voando. E aí debocham mais dele. Como que uma pessoa da intelectualidade dele, da capacidade de reflexão que ele tem, foi ver mesmo realmente de que se o boi realmente estava voando, que como seria capaz, né, de uma coisa dessa acontecer? E ele responde para os seminaristas, né? Ele diz ele assim: eu vim ver mesmo realmente se existia um boi voando, porque seria muito mais fácil, né, eu ver um boi voando do que ver um seminarista mentindo. Né? Então ele já tinha, mas ele aceitava esse deboche, essas brincadeiras e tal. Mas certa vez, numa dessas brincadeiras, Alberto Magno diz que no grupo, né, Alberto Magno está dando uma aula e começa assim um deboche dele com essa questão do boi mudo, e ele fala assim: boi mudo este moço que nós chamamos de boi mudo mugirá tão forte que se fará ouvir o mundo inteiro. Então, aí os seminaristas, né, acaba que percebendo que realmente ele é um desses que a gente chama de fora da curva, mas é um estigma que foi colocado e até um apelido que foi dado para ele. Seminarista também, viu, é bullying, né? Nessa época, ele chega em Paris, e ele chega em Paris, e é muito interessante que nesses estudos que ele está com Alberto Magno, surge uma vaga na Universidade de Paris, que é para que eles chamam daquilo de professor assistente. Então, o professor assistente, deixa eu ficar de olho na hora aqui, para não perder a hora. Professor assistente, e aí o Alberto Magno lembra dele, então não só foi professor, o Alberto Magno foi o seu mestre, né, foi a sua referência, mas o Alberto Magno, quando surge essa oportunidade, lembra dele e fala: vem para cá agora para ministrar na Universidade de Paris. E aí ele vai novamente para Paris e começa ali, né, a sua caminhada entre os dominicanos. Os dominicanos são interessantes porque eles não param em um lugar específico, eles são itinerantes, né? Essa ordem, ela promove que você vá levar os seus conhecimentos, aquilo que você adquiriu, para mundo afora. Então, ele fica em Paris por alguns anos ali, eu não me lembro se 6, 8 ou 10 anos, ministrando na Universidade de Paris, mas aí ele toma a Europa toda e vai para várias cidades da Itália, né? E vai para a Bélgica, vai para acho que Irlanda ele passa ali por alguns países da Europa, seguindo um itinerário que é promovido pelos dominicanos, né? Aqui está uma parte da Suma Teológica, que é a obra onde ele trata de todos os assuntos, todos, né? É uma obra cara, são vários volumes, está aqui pela editora Loyola, aqui que ele vai aprofundar bem as 5 vias, o Ed vai trabalhar mais com vocês, que é aquela questão de que se você seguir esses 5 pontos, você consegue provar Deus através da razão. Isso já foi combatido um pouco, né? Claro, ele está por volta de 1300, naquela época, falar que você consegue provar Deus através da razão, imagina. E aí, nas 5 vias, a gente vai ver que, para a época dele, realmente, isso é muito válido, né? Tem uma validade muito forte, e aí a filosofia agora não é mais escrava da teologia. Ele vai fazer essa junção, de novo, do fides et ratio, né? Fide et ratio, que é a grande discussão fide, fé e razão. Então, essa conciliação é muito importante e a filosofia vai ser suporte para que nós tenhamos uma fé racional, né? Ele trabalha isso muito fortemente
que a teologia não substitui a filosofia. A teologia não vai substituir a filosofia caminha junto com a teologia. Ela não é escrava da teologia. Pelo contrário, ela é aquilo que vai fortalecer, né, e vai legitimar a teologia. Então, ele tem, nessa suma, tem uma parte da suma que é contra os gentios. Os gentios seria aqueles gregos, né, que não seguiam muito ou acabaram se perdendo no conceito cristão. Então, ele vai fazer toda uma obra, né, voltada para combater os gentios, e Tomás escreve: há algumas verdades que superam todo o poder da razão humana, como, por exemplo, a verdade de que Deus é uno e trino. Então, para que ele possa falar que a Trindade, porque assim, não é racional a Trindade, né? A gente se nós olharmos hoje, Agostinho também trabalhou a Trindade, mas trabalhou com o conceito platônico, e ele vai trabalhar a Trindade num conceito aristotélico que é muito mais metafísico, racional, né? E que é difícil de entender essa questão da Trindade, mas ele vai explicar porque os gentios estavam meio que negando. Então, a partir das verdades racionais, ele vai dizer: a razão é que nos une. Então, eu preciso desse conceito racional para explicar Deus, e Deus é a razão. E aqui que nós vamos ter o contrário do Agostinho, onde diz que, para Agostinho, eu preciso crer para compreender. Então, eu creio primeiro em Deus, depois eu o compreendo. Em Tomás de Aquino, essa inversão, pautado e suportado pela filosofia aristotélica e metafísica, eu vou dizer assim: não, eu compreendo para crer. Como é que eu vou crer num Deus que eu não sei quem é, que eu não consigo entender, que eu não consigo explicar, né? Não dá para mim, não dava para eles. E aí ele vai dizer que a razão une isso, e aí ele vai dar essa apologética, né, para a teologia, né? Olha só. E aí ele vai... Algumas frases aqui, até para eu encerrar e passar para o Ed. Eu gosto dessa frase dele, né? E eu queria até fazer uma pergunta para vocês aqui. Ele fala assim: quem diz verdades perde amizades. O que vocês pensam sobre isso? É real essa frase? Não podemos, então, ser verdadeiros? O que vocês pensam? É real. É real? Real. É real. É real. Tem pessoas que não aceitam a verdade, né, dos nossos olhos, não da verdade deles. Já teve várias vezes que pro meu amigo mesmo, amigo, cheguei e falei a verdade para ele, ele não gostou, não curtiu, a gente brigou, saímos na mão. Você deu um karatê nele, finalizou, Ronaldo? Mas depois ficou tudo de boa, porque... Fica, depois se acerta, né? Mas essa é a verdade, eu compro essa ideia. E aí, irmão, o que o irmão acha disso aí? Cara, eu sou alucinado por São Tomás de Aquino. Eu gosto muito, já li muito sobre... Que legal! Eu amo São Tomás de Aquino. A gente tem eu frequento a Federação Espírita e a gente tem algumas quintas-feiras lá que a gente faz uns estudos. E, coincidentemente, a última quinta-feira que a gente fez, aí antes da pandemia, foi sobre São Tomás de Aquino. Puxa, que legal, sobre a parte... Se trata mais lá da parte espiritual, né? Sim. Mas estou aqui fascinado pelas essas histórias. Bacana. Legal. Santander. A verdade dói, é isso? O que você acha, meu querido e amado irmão Santander? Sem dúvida, certo? A verdade dói. Primeiro que nós temos o costume de enxergar justamente nos outros, né? Então a gente não se enxerga na gente, né? Ao enxergar nos outros, conseguimos justamente ver a verdade e vamos criar inimizade. Mas se a gente se enxergasse,
certo? Aí realmente nós não seríamos tão críticos com o resto, né? Bom, Santo Tomás de Aquino é fabuloso, não há dúvida. Não tenho lido muito como irmão, mas aproveita e dá Ô, irmão, eu também sou espírito, me dá umas dicas aí da federação, que eu sou da USE, certo? Ah, que ótimo, irmão. Eu frequento ali, eu nasci, né? Tive a felicidade de ter meus pais religiosos e nasci dentro da Federação Espírita. Trabalhei muito tempo. Minha mãe trabalhava com Chico Xavier e Nossa, então eu cresci nesse ambiente. E aí, quando eu me mudei para Olha São só. Paulo, eu comecei a frequentar, que eu nasci lá em Uberaba, Minas Gerais, e lá a gente frequentava lá o Chico Xavier, minha mãe trabalhava com ele. E aqui em São Paulo eu frequento a Federação Espírita, ali no centro. E frequento outros lugares também sobre o espiritismo de Allan Kardec, né? Eu também vou lá na federação, irmão. Pô, Aí, então ó. vamos combinar, ó. Vamos E eu Coisa quero maravilhosa. conhecer mais sobre o assunto. Então a gente tem aí, eu queria muito, a gente poderia marcar inclusive uma live para falar mais. Sim, Eu mesmo, assim, falando um pouco daquilo que eu adquiri ao longo, eu falei aqui já várias vezes para vocês, né, essa doutrinação cristã de uma linha protestante e tal, que não me deixou ver outras coisas, e eu até falo, nem todos aqui são maçons, mas sabem que nós somos maçons e que a maçonaria abriu muito a minha mente para isso, né? Eu tive contato com muitos irmãos de linha kardecista, até porque são a maioria dentro da maçonaria, até pela aproximação dos ideais, e eu vejo o quanto Kardec realmente tem muita coisa a nos ensinar, né? E tem muito mais uma fé racional, né? Para poder explicar coisas que o cristianismo não dá conta, né? Nós somos órfãos, como cristão, nós somos órfãos, eu falo, nós, os cristãos, órfãos de uma série de coisas. Por exemplo, a morte na igreja. A morte na igreja é algo terrível, não se trata, não se conversa, não tem suporte algum, e no protestante ainda é pior, porque você não pode nem ir visitar o seu ente querido que em dia de finados, por exemplo. Isso é um pecado, você tá fadado a queimar no quinto do sexto se você fazer isso aí. Então a gente fica órfão dessas questões, onde o Kardec, o kardecismo, né, consegue explicar muito melhor. Mas beleza, vamos marcar isso aí, eu tenho interesse e tem grandes mestres aqui que podem me ajudar e me ensinar. Vamos seguir aqui, que senão eu tomo o horário do Ed de novo aí. E o Ed tem muita coisa boa. 3 coisas são necessárias para a salvação do homem. Saber o que deve crer. Olha que difícil, como nós estamos falando aqui, mas estamos buscando isso, né? O que deve querer e o que deve fazer. Crer em Deus Pai, querer a vida eterna através do seu Filho Jesus e fazer sempre o bem, né? Gosto muito dessa frase dele, que essa frase dele aqui pode nortear as nossas vidas, né? É quase que uma oração, dê-me, Senhor, né, agudeza para entender, né? Que o meu entendimento seja puro, né? Que meu entendimento seja a busca pela espiritualidade, e não só essa agudeza para entender, mas ter uma capacidade de reter aquilo que é bom, né? Essa capacidade nós perdemos É a oração muito. dele. É a oração dele, É né? a oração. Inclusive, tá na minha parte também. É a oração de São Um. Porque É ele é sensacional. considerado o santo padroeiro dos estudantes. É sensacional. Ele é demais, né? Então, faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir, né? venerável? Realmente Infelizmente... venerável. Fala, meu. Por isso, podia me explicar um pouco mais a vida eterna? Isso aí não entendi, não é? O restante tudo maravilhoso. Mas a vida eterna em que conceito? Material, espiritual? Das três? Ele vai falar que a vida eterna, e aí é conceito cristão mesmo, né? É essa vida do conceito católico do paraíso cristão, né? Então, ou seja, se você
levou a vida que é proposto, né, ou que tem a proposta da igreja de abrir mão de si mesmo para uma vida em Cristo, se você tem essa conversão, e, inclusive é uma necessidade o conceito da conversão que Agostinho trabalhou, né, você vai no dia do julgamento final ter a capacidade de viver a vida eterna ao lado do Pai e do Filho. Né? Então, é um conceito. Só que assim, então, esse é um conceito cristão que é fechado. Ele te entrega esse pacote e não te explica muita coisa, Santander. É assim, segue a vida proposta pela igreja e aí vai ver se você vai alcançar o paraíso ou não. Aí, nesse paraíso, nós vamos viver sem dores, né? O conceito é de que você não vai reconhecer seus familiares. É muito, assim, até chato esse paraíso proposto não só pela Igreja Católica, mas também aí que bebe no conceito grego, platônico também e aristotélico dessa vida, né, que é fora daqui, é metafísico. Né? Eu já acredito, e aí depois você vai estudar, por exemplo, no Apocalipse, fala sobre novos céus e novas terras. Ou seja, que nós vamos vivenciar esse novo momento, essa vida eterna aqui mesmo, é aqui para mim. Nós já estamos vivendo isso, né? De alguma forma. E nesse ponto eu sou tomista, porque ele vai falar, eu vou vendo as coisas e vou me realizando através daquilo que vem me revelando. Né? Mas a igreja não fala isso. Ela, para te manter, ela fala assim, Jesus... E assim, é muito louco como vai acontecer. Diz a Bíblia que ele vem, Jesus, buscar os seus, né? Como o ladrão vem roubar, né? Então, ninguém espera que vai se abrir os céus, né? E ele vai olhar lá de cima, de cima, né? Que é o que é pregado, vai olhar aqueles que são merecedores, vai haver um arrebatamento da igreja, ou seja, esses que são seus subirão e viverão essa vida eterna junto ao Pai. Isso é o que é explicado dentro da igreja. Claro que eles vão trabalhar muito mais isso, mas é muito sem conceitos racionais nenhum, né? Não tem racionalidade nenhuma nisso. E aí é muito triste, né? Sua saúde é muito debilitada, e ele é surpreendido aí pela morte aos 53 anos, em 7 de março de 1274. Né? Eu vou deixar aqui uma bibliografia, vou continuar usando a história da filosofia do Reale, que é uma das mais completas quando a gente fala assim de história da filosofia. Vou deixar aqui algumas questões para que vocês possam se aprofundar aí e refletir aí sobre a semana. Deixar uma diquinha de leitura aqui, ó. Tem também, ó, eles pegaram a nossa ideia aqui, viu, Ed? Ó, Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino. Ele vai dar aí uma boa base, né, sobre vida, obras, também um pouco dos conceitos. E tem um também que é bacaninha, eu tenho ele em PDF, eu vou enviar para vocês, que é aquele Filosofia em 90 minutos. Eu tenho o PDF, esse eu envio. Filosofia em 90 minutos, é bem curtinho e tem sobre São Tomás de Aquino. Vou enviar. E, por hoje, para eu não me estender mais aqui, porque senão daqui a pouco chega um WhatsApp do Ed aqui, falando, olha o horário, Ricardo. E é justo. O Ed... A gente tá tudo certo, tá tudo dentro do certo. O legal é que, assim, vocês sabem, né, e quem trabalhou um pouco com o ensino, o tempo que demanda para a gente montar uma aula, né, o trabalho que isso dá para você escolher as imagens, montar os slides, né, e tanto eu quanto o Ed faz isso. E aí todo o trabalho, eu vou lá, pego 1h30 e todo o trabalho que o Ed preparou, fica... É uma honra você, escutar você. Se o Alberto Magno foi o mestre de São Tomás de Aquino, você é meu mestre. Então, escutá-lo é sempre um prazer. Ed, você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Ainda mais com esse grupo aqui, que é um grupo que a gente... Aliás, hoje é a nossa penúltima aula, né? Penúltima aula. E você vê, eles foram os nossos, assim, com todo carinho, pessoal, os nossos cobaias, né?
é a nossa primeira turma nesse modelo, né? Nesse modelo que a gente fala sobre filosofia, como cursos. Então, vocês para a gente, assim, com certeza, e ficará marcado na nossa história essa primeira turma, que a gente tem muito ainda para fazer e para aprender juntos, eu tenho certeza disso. Mas não acabará semana que vem, terá o segundo módulo, hein? Que nós vamos isso aí. E falar hoje, inclusive, né, Ed? Isso aí. Tá bom, deixa eu estopar aqui. E... Pessoal, vocês querem, então, fazer 5 minutos para tomar